Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Carlos, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos iniciando aqui nossa jornada de introdução à Bíblia e espiritualidade cristã, né? E aqui nestes slides eu trago para vocês algumas noções preliminares de grande importância para quem está iniciando aí o estudo das Escrituras Sagradas. O objetivo desse conteúdo é ajudar pessoas leigas interessadas em compreender a Bíblia Sagrada, também ajudar novos convertidos que estão iniciando aí sua jornada de espiritualidade cristã e pessoas interessadas em formação cristã básica, tá? Trazemos aqui algumas noções preliminares dos estudos sobre as escrituras sagradas. É importante nós entendermos primeiro que a Bíblia evangélica, ela, como o próprio nome diz, ela é uma bíblia, uma biblioteca, e é uma biblioteca de 66 livros. Tá? Ela possui 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Ok? Os evangélicos seguem o cânon protestante, que inclui os livros aceitos pela tradição judaica e protestante. Os livros deuterocanônicos ou apócrifos, né, que estão presentes na Bíblia Católica, eles não fazem parte do cânon protestante. Tá? Então, não há problema em você usar a Bíblia Católica para estudar, mas nós vamos tomar como referência a Bíblia evangélica. Então, tem alguns livros chamados deuterocanônicos ou apócrifos que não estarão na Bíblia, na nossa Bíblia evangélica, tá? Tirando esses livros, os demais são todos iguais. Os demais livros da Católica, da Bíblia Católica, são iguais aos livros da Bíblia evangélica, da Bíblia protestante. O que é o cânon? Cânon religioso refere-se à lista oficial de livros considerados sagrados e inspirados por uma determinada religião, ok? Então, pessoal, nós vamos ter aqui no Antigo Testamento a iniciação do Antigo Testamento com o livro do Gênesis, o livro da criação, né? E aí, na sequência, nós temos o segundo, que é o livro de Êxodo, depois Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, 27º Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Né? São os 39 aí do Antigo Testamento, ok? Temos aqui no Novo Testamento, que se inicia com os 4 evangelhos, né? Então, em primeiro lugar, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, depois o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Em quinto lugar, o livro de Atos dos Apóstolos, depois Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 2º João, 3º João, e por fim, o 26º Judas e o 27º Apocalipse. Tá aí os 66 livros da biblioteca protestante, da Bíblia, né, cristã protestante. Ok? Outro detalhe importante é que as escrituras sagradas, elas não são escritas, não foram escritas, elas não foram escritas em ordem cronológica. Os 66 livros da Bíblia, eles estão divididos por temas, né? Então você tem os agrupamentos temáticos e não cronológico. É muito importante saber disso, porque às vezes você leu um texto no início do Novo Testamento e de repente do Antigo Testamento, por exemplo, e de repente você está lendo o final, quase o final do Antigo Testamento, e você se depara com informações que você já leu lá, às vezes no livro dos reis, e você está encontrando aqui nos livros proféticos, quase no final do Antigo Testamento. Então é importante saber que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, tá? Ela não, os livros não estão organizados dentro de uma timeline sequencial, mas ela está organizada de acordo com temas, tá? E aí, falando dos temas, nós vamos ter, a princípio,
na primeira divisão, no primeiro tema, né? São 10 divisões, então na primeira divisão nós vamos ter aqui os livros que formam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles correspondem à Torá judaica, do judaísmo, e é composto do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros narram a criação do mundo, a história dos patriarcas, a saída dos israelitas do Egito e a entrega da lei de Moisés. Segundo ponto, nós temos os livros históricos, segunda divisão da Bíblia Sagrada Protestante. São os livros históricos, constituídos do livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros contam a história de Israel desde a conquista de Canaã até o retorno do exílio babilônico. Isso aqui vai fazer mais sentido para vocês daqui a algum tempo. Terceiro ponto, terceira divisão, são os livros poéticos e sapienciais, livros poéticos e sapienciais, de sabedoria, que envolvem o livro de Jó, o livro dos Salmos, que é um inário cristão, é um inário judaico, né? É uma coleção de hinos. Cada salmo que você lê, que você encontrar ali, é um hino, né? É uma música, é um hino religioso, uma música religiosa, um hino que foi, e o livro dos Salmos ele foi compilado ao longo de séculos, né? Então você tem desde salmos que foram que são atribuídos a Moisés, a salmos que são atribuídos a Davi, né? Então há um espaço de tempo muito grande aí dentro da escrita dos livros de Salmos. É importante sabermos disso, tá? Então os livros poéticos, que é a terceira divisão aqui da Bíblia evangélica, esses livros incluem poesias, reflexões sobre a vida e a sabedoria prática, né? Como é o caso do livro de Eclesiastes e Provérbios, né? Que traz essas reflexões sobre a vida e a sabedoria prática. Tá bom? O livro dos Salmos também, mas ele é considerado já um livro poético, assim como também o livro de Cantares de Salomão, tá? Quarta divisão da Bíblia, profetas maiores. Depois, mais pra frente, vocês vão entender porque profetas maiores. A quinta divisão são os profetas menores. Os profetas maiores são a quarta divisão. Os profetas maiores é constituída de Isaías, livro de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses profetas abordam temas como julgamento, arrependimento e restauração e visões apocalípticas, tá? Temos aí nos profetas menores o livro de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, né? E Malaquias. Esses profetas menores também falam sobre arrependimento, restauração e a restauração do povo, sobre julgamento também, ok? Vamos aí para a sexta divisão da Bíblia Sagrada. Já entramos no Novo Testamento. A sexta divisão é composta dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho quer dizer boa notícia, boas novas, né? São as boas novas de salvação que os mais antigos assembleanos diziam, né? As boas novas de salvação. Então, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. O termo evangelho vem do grego, tá? Boa notícia, boa novidade. Esses livros narram a vida, os ensinamentos, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Sétima divisão da Bíblia Sagrada, nós temos a história da igreja primitiva, né? Atos dos Apóstolos, narra os eventos que seguiram a ressurreição de Jesus e o início da igreja cristã. Oitava divisão, nós encontramos as epístolas paulinas, lembrando que epístola quer dizer carta, tá? Um termo grego para carta. Então, epístola paulina quer dizer que são cartas escritas pelo apóstolo Paulo, cartas enviadas pelo apóstolo Paulo, epístolas paulinas, constituídas do livro de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas e Efésios. São cartas que o apóstolo Paulo enviou para os povos de Roma, os cristãos de Roma, os cristãos
da cidade grega de Corintos, para os cristãos da Galácia e para os cristãos da cidade de Éfeso, da cidade grega de Éfeso. Nona posição, temos as epístolas gerais, ou as cartas gerais, tá? Que é constituída da epístola aos Hebreus, epístola de Tiago, primeira e segunda epístola de Pedro, deu um bug aqui, primeiro João, segundo e terceira epístola de João, primeira, segunda e terceira epístola, ou primeira, segunda e terceira carta de João, em seguida a carta de Judas, cartas escritas por outros, né, além de Paulo. Então tem as cartas paulinas e as epístolas gerais. E em décima posição, a décima divisão da Bíblia protestante, com o livro de Apocalipse, né, o livro final da Bíblia, escrita por João, contendo visões proféticas sobre o fim dos tempos. Então é também aí um livro profético, ok? Então, resumindo, essa divisão temática ajuda os leitores a compreenderem os diferentes gêneros e propósitos dos livros da Bíblia, tá? Facilitando o estudo e a interpretação dos mesmos. Muito bem, muito bem. Quanto à organização cronológica, eu não vou procurar explanar, porque para nós é mais importante aqui, a princípio, a divisão temática da Bíblia e não cronológica, mas está aqui por curiosidade, se você quiser ver a datação aproximada aí dos livros da Bíblia, você pode estar verificando nos slides que eu vou deixar aí em PDF também para vocês, tá? E aí você vai verificando aí mais ou menos a época em que cada livro foi escrito. Observação importante que essas datas são aproximadas e baseadas em evidências históricas e tradicionais e podem variar de acordo com diferentes interpretações e descobertas arqueológicas, ok? Contexto histórico e cultural. Esse é o segundo ponto e talvez um dos mais importantes, talvez até o mais importante. Por que talvez o mais importante? Quando você fala de contexto histórico-cultural, você está falando de você pegar um texto antigo que foi escrito dentro de segundo a visão de mundo de uma cultura específica, e você pega esse texto e você vai procurar compreendê-lo e interpretá-los de acordo com aquele período histórico dentro daquela cultura onde o texto foi escrito. Há muitas heresias e interpretações, algumas até mal intencionadas da Bíblia Sagrada nos tempos modernos, e algumas seitas heréticas que manipulam ou que até mesmo são fruto de leituras erradas das Escrituras Sagradas, porque a pessoa ela vai ler a Bíblia, um livro que terminou de ser escrito aproximadamente 2.000 anos atrás, né, 1.900, 2.000 anos atrás, e essa pessoa vai fazer essa leitura ocidentalizando os textos, abrasileirando os textos, interpretando o texto de acordo com os valores modernos e da sua própria cultura. Então, a probabilidade de você fazer de você ter uma compreensão errada, de você fazer uma interpretação incorreta desses textos é muito grande. É de pelo menos aí uns 70%. Vai depender muito do grau de cultura das pessoas. Então, essas noções preliminares que eu estou trazendo, antes de nós entrarmos no estudo dos textos sagrados, são ferramentas muito poderosas e muito importantes para que você, ao ler a Bíblia, você realmente consiga enxergar as verdades que estão subjacentes ao texto e não fazer uma interpretação errônea a bel prazer, ok? Contexto histórico e cultural. Por que o contexto histórico e cultural é importante? Primeiro, porque para você conseguir fazer uma interpretação correta, como eu acabei de dizer, compreender os textos, o contexto histórico e cultural ajuda a interpretar corretamente os textos antigos, evitando interpretações distorcidas do texto sagrado, tá?
Por que histórico e cultural? Porque muitas palavras, expressões e conceitos, eles têm significados específicos em determinados contextos culturais que pode não fazer muito sentido, né? Não pode não ficar muito óbvio para os leitores modernos dentro ou para leitores de uma outra cultura. Tem coisas que realmente para a gente compreender, para fazer algum sentido, nós vamos ter que fazer esse mergulho no contexto histórico-cultural do texto, ou seja, ir lá procurar entender o que esse texto significava naquela época para aquelas pessoas dentro da cultura daquelas pessoas. Terceiro ponto, e não menos importante, contexto político. O contexto político de uma civilização ou região pode influenciar a redação, né, a narrativa e a interpretação dos textos, especialmente em termos de propaganda, ideologia ou relações de poder. Contexto religioso. Muitos textos antigos estão enraizados em contextos religiosos específicos. E esse período que nós estamos falando é um período que, no sentido de contexto religioso, riquíssimo. Havia um sincretismo muito grande dentro da cultura, dentro desse período, principalmente do Antigo Testamento também, porque o povo de Deus ficaram restritos ao contexto cultural egípcio. Eles saem do Egito, caminharam pelo deserto, depois de um tempo, já que eles já tinham entrado na sua própria terra, eles tiveram que lidar com outras culturas que Deus havia mandado eles tirarem da terra, povos de outras culturas que Deus tinha mandado eles tirarem da terra, e eles não tiraram, eles começaram a absorver também cultura desses povos. Nós vamos ver eles depois cativos na Babilônia, né, e sendo influenciado também pela cultura babilônica. E quando eu falo de cultura, falo de costumes, hábitos sociais variados, sincretismo religioso, a mitologia das várias culturas vão meio que sendo absorvida por eles também. E quando nós chegamos no contexto do Novo Testamento, que é onde nós vamos começar a estudar, nós vamos ter uma influência muito forte da cultura nos escritos sagrados, da cultura romana, da cultura grega também. Então, nós vamos ter aí, além da cultura hebraica, né, da cultura do povo hebraico, do povo hebreu, dos israelitas, nós vamos ter a influência cultural em todos os aspectos da cultura romana e da cultura grega também. E lembrando que era um mundo, né, o Império Romano ele dominava, ele imperava nessa região onde a Bíblia, onde Jesus nasceu, onde o povo hebreu vivia, e culturalmente o pensamento era um pensamento influenciado pelo mundo helenista, né? Nesse período. Então, vai vendo a importância de nós fazermos esse mergulho no contexto histórico e cultural, religioso. Tem muitas expressões, por exemplo, existem recomendações que são feitas para o povo de Deus, que era muito específica para aquele contexto, para diferenciar aqueles que tinham uma vida pautada pelos ensinos de Jesus daqueles que tinham uma vida pautada, por exemplo, pelos ensinamentos da deusa Diana dos Efésios. Então, tem muita coisa que são aplicativos para aquele tempo e que hoje já não fazem mais sentido. Tá? E a gente, ao ler o texto sagrado, nós temos que fazer esse mergulho para entender esse texto dentro do seu contexto. Tá? Por que levar em conta o contexto histórico e cultural é importante? Quinto ponto, contexto social. O contexto social incluindo estruturas familiares, papéis de gênero, práticas sociais e normas culturais pode afetar a compreensão dos textos antigos e de outras civilizações, que envolvem, por exemplo, o papel da mulher, envolvem, por exemplo, a questão do casamento, um mundo oriental, né? Quase 2000 anos atrás, a estrutura familiar
era um pouco diferente da que nós temos hoje, poderia ser um pouco diferente da que nós temos hoje. Naquela cultura, os homens costumavam ter mais de uma esposa, por exemplo, né? Era um contexto onde existiam ali, por exemplo, o hábito da escravidão. Então, existiam cristãos que eram senhores de escravos, assim como existiam cristãos que eram escravos. E a Bíblia ela não quer, ela não aprova isso, ela não vem endossar isso, mas ela acontece dentro de um contexto cultural em que essas práticas existiam. Então, os apóstolos, os pais da igreja, eles tinham que tratar da espiritualidade cristã dentro desse contexto histórico e cultural. Então, cuidado para quando nós formos fazer as leituras sagradas, você não ficará brasileirando o texto sagrado, ocidentalizando o texto sagrado, né? Americanizando o texto sagrado. O texto precisa ser lido dentro do seu contexto histórico e cultural. Precisamos procurar entender o que esse texto significava na época em que ele foi escrito, para as pessoas às quais esse texto foi escrito e para a pessoa que escreveu esse texto. Aí eu não quero dizer com isso que o texto não sirva para nós. O que eu quero dizer é que as verdades transmitidas por esses textos, as verdades que elas estão subjacentes ao texto. Mas eu preciso entender de fato o que esse texto está querendo dizer para que eu possa extrair essa verdade, essas verdades contidas no texto. Então, influências em interações culturais, o estudo do contexto histórico e cultural também pode revelar influências em interações, como eu estava dizendo, né? O povo hebreu interagindo com a cultura do Império Romano e com a cultura do mundo grego também. Temos aqui um outro ponto não menos importante, que é o ato comunicativo. Por que o ato comunicativo é importante? Língua portuguesa, presbítero Carlos? Sim, língua portuguesa. Precisamos levar em consideração, quando estamos lendo o texto, todos os elementos gramaticais do texto. Por exemplo, vírgulas, ponto e vírgula, pontos de interrogação, pontos de exclamação. Eu me lembro que antes de estudar um pouco da teologia, eu me lembro de textos bíblicos que eu lia, como, por exemplo, o Evangelho de João 12, 46, e eu ignorava, às vezes, ali a pontuação. Então, tinha, por exemplo, frases que eram interrogativas, que eram uma pergunta, o autor estava fazendo uma pergunta, e eu interpretava aquilo como uma afirmação, né? Então, aí você sai dali como se da leitura do texto, como se tomando aquela frase que era uma pergunta como se fosse uma verdade ou um mandamento que está sendo dito. Então, levar em consideração pontuação nos textos, levar em consideração o que o texto está querendo dizer, tá? Quem está dizendo, para quem ele está dizendo e o que ele está dizendo. Então, o ato comunicativo é o processo de transmissão de uma mensagem de um remetente, da pessoa que está enviando a mensagem, para o destinatário por meio de um canal de comunicação. Envolve a codificação da mensagem, né, pelo remetente, de que maneira que ele está mandando, qual é o código que ele está usando, são letras de um determinado idioma, ele está escrevendo, ou ele está usando como código ali, ele está codificando essa mensagem através de uma imagem, através de um símbolo, né? Então, envolve a codificação da mensagem pelo remetente, a transmissão da mensagem pelo canal é a decodificação da mensagem e a decodificação da mensagem pelo destinatário, ou seja, essa mensagem ela está sendo enviada através de códigos que a pessoa que estará recebendo é capaz de decodificar, de compreender e de interpretar. Tá? Então, nós temos aí no ato comunicativo, ele pode ser, por exemplo, verbal,
envolvendo aí, no caso, o uso de palavras faladas ou escritas. Ele pode ser também não verbal, envolvendo gestos, expressões faciais, entre outros, tá? Observação: canal de comunicação é o meio pelo qual a mensagem é transmitida do remetente para o destinatário. Ele pode ser físico, como o ar para a comunicação verbal ou digital, como a internet, né? Vou ler de novo aqui o tópico. Ele pode ser físico, como o ar para a comunicação verbal, né? Por que o ar? Porque o som ele se propaga pelas moléculas de ar. O meio pelo qual o som que é produzido num lugar atinge o seu aparelho auditivo é pelas moléculas de ar. Ele viaja, o som se propaga pelo ar, seja falado, seja uma música, né? Então, ele pode ser físico, o canal, o meio pelo qual a mensagem é enviada pode ser físico, no caso, como o ar para a comunicação verbal, ou digital, como a internet para a comunicação online. O canal de comunicação pode incluir vários elementos, como o som para a comunicação oral, a escrita para a comunicação escrita, ou mesmo gestos e expressões faciais para a comunicação não escrita aí, né? Outro ponto a ser levado em consideração é a semântica. É o estudo do significado das palavras, das frases, sentenças e textos em determinados contextos linguísticos. Né? Levando em consideração o contexto histórico-cultural, nós vamos fazer também essa análise semântica. Olha, o que essa palavra, o que esse termo está querendo dizer, ou o que o autor ou a pessoa que falou estava querendo dizer através dessa expressão que ele usou aqui, né? Então, a semântica envolve o estudo das relações entre os sinais linguísticos e os conceitos que eles representam. A semântica também analisa como o significado das palavras, né, e das expressões linguísticas pode variar de acordo com o contexto e com as possíveis interpretações que se pode fazer ali pelos falantes, tá? A semântica descreve como as palavras são usadas para transmitir significado e como diferentes palavras e estruturas podem ser usadas para expressar ideias complexas. Ela também explora as relações entre palavras e como essas relações contribuem para a compreensão do significado de uma mensagem. Ok? Já está embutido dentro do contexto ali de análise histórico-cultural, esse estudo da semântica, né? O que esse texto quer dizer, né, dentro desse contexto, né? O que o texto quer dizer dentro do seu contexto histórico, ou seja, a época que ele foi escrito, cultural, ou seja, dentro da cultura daquelas pessoas, né, da visão de mundo das pessoas para quem ele foi escrito. Leitura objetiva, né? Eu falei um pouco também no começo sobre a interpretação honesta, né, a leitura honesta do texto. O que significa essa leitura objetiva? Significa você pegar a sua visão de mundo, seus conceitos, preconceitos, colocar de lado quando você for estudar a Bíblia Sagrada. Para quê? Para que você não venha interferir no significado do que você está lendo, para que você não venha interferir com seus valores e visão de mundo nas verdades que estão subjacentes no texto. Né? Porque se você fizer uma leitura ali subjetiva, pessoal, né? Levando em consideração a sua visão de mundo, o que você quer, a sua interpretação do sagrado, pessoal do sagrado, seus achismos, você provavelmente tem aí pelo menos uns 80% fazer uma leitura
com uma interpretação falsa das escrituras e herética, tá? Como eu disse, acho que no começo, tem muitas seitas heréticas que tiveram origem na Bíblia Sagrada, mas partindo de uma leitura subjetiva e pessoal e mal interpretada, né, ocidentalizada, brasileirada, principalmente falando de Brasil, obviamente, né? Então, a leitura objetiva é uma leitura que você vai buscar entender de fato, levando em consideração o contexto histórico-cultural, a semântica, o que realmente esse texto está querendo dizer naquele período para aquele povo. Tá? Então, precisamos usar aí uma ferramenta usada pelos cientistas aí da antropologia e da sociologia, que é a visão distanciada. Você não vai conseguir entender as razões de uma pessoa se você ficar avaliando aquela pessoa e julgando aquela pessoa com base na tua realidade, com base na tua visão de mundo. Né? Você não vai conseguir entender de fato as razões pelas quais aquela pessoa faz o que faz, é o que é, entende as coisas como ela entende. Então, quando você vai fazer um estudo de um texto antigo, né, de uma cultura diferente, você precisa levar em consideração, colocar as suas subjetividades, as suas razões pessoais, os seus conceitos, preconceitos de lado, para tentar não interferir no significado daquilo que você está estudando, avaliando, buscando interpretar, buscando compreender. Ok? Observação: devido à complexidade do processo de estudo, da possibilidade de interpretação errada e mal intencionada das escrituras, Deus sempre separou pessoas para o ofício sagrado do ensino das escrituras. Os tais eram chamados de sacerdotes e profetas. Jesus também instruiu homens e mulheres para que difundissem seus ensinos, e esses foram chamados de discípulos e apóstolos de Cristo. Né? E segundo a tradição apostólica, são chamados hoje de pastores, presbíteros, evangelistas e em algumas denominações até apóstolos, né? Bispos, profetas. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, chegamos ao exercício que eu disse que faríamos, né? Levando em consideração que esse livro ele foi escrito aproximadamente entre o ano 90 e 110 depois de Cristo, né, da era cristã. E João foi um apóstolo de Jesus, ele andou com Jesus, vivenciou, experienciou, foi testemunho ocular do ministério de Jesus Cristo. Né? O Evangelho de João, no capítulo 1, né? Esse 1 aqui, evangelho, é do capítulo 1 de João, o Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos fazer agora uma análise do versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, usando as ferramentas que nós acabamos de falar. Contextuação histórico e cultural, análise semântica, né? A observação do ato comunicativo, ok? O cuidado com vírgulas e pontuações, né? E aí, logo de início, o texto vai dizer assim para nós: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Observem que eu grifei algumas palavras deste versículo. E é importante nós observarmos essas palavrinhas. Princípio, né? Palavrinha princípio, a palavra era, né? A palavra verbo, tá? E aí vamos para a primeira análise, ó. No princípio. O que significa esse no princípio? Essa expressão faz referência ao início de tudo, ao início da criação do universo, como nós conhecemos, né? Então, esse no princípio se refere à criação do universo.
Ao usar essa expressão, o evangelista João, né, está sugerindo que Jesus estava presente no início da criação. Ou seja, se ele estava presente no início da criação, então ele não passa a existir a partir da criação. Né? Então, significa que antes de que o mundo fosse criado, ele já existia e ele estava presente no momento em que todas as coisas foram criadas. No princípio era o Verbo. E por que eu estou dizendo que este no princípio se refere à existência de Jesus antes da criação do mundo? Então, o segundo ponto grifado ali, talvez o terceiro, seria a expressão verbo. No princípio era o verbo. E mesmo essa palavra verbo não estando, mesmo ela não estando escrita no início do parágrafo, ela estando no meio da frase ali, ela está sendo escrita com V maiúsculo, o que atribui a ela o status de nome de pessoa. Então esse verbo ele está se referindo a uma pessoa, por isso o V maiúsculo. O apóstolo João está dizendo que este verbo se refere a Jesus Cristo. Então, no princípio era o verbo. Ele está atribuindo a Jesus aqui esse conceito de verbo. Então, está sendo feito aqui a personificação da expressão verbo. A expressão verbo foi traduzida da palavra grega logos, tá? Que tem um significado rico e profundo na filosofia grega e na teologia judaico-cristã, pois está conectada com a tradição filosófica pré-socrática do século IV e V a.C., ou seja, a filosofia pré-socrática ela se ocupava da busca da compreensão da origem das coisas. Então, eles diziam que o logos, né, esse verbo que descende do logos, eles diziam que o logos ele era, na verdade, ele era entendida como a razão cósmica ou o princípio ordenador do universo. Era o ponto de onde tudo que existe foi criado. E na compreensão deles, esse logos é a fonte que permite com que tudo que existe, ainda que de uma forma cíclica, possa continuar existindo, possa continuar a existir, né? Na filosofia pré-socrática, o logos era entendido como a razão cósmica, né, ou subjacente, ou o princípio ordenador do universo. Essa ideia foi desenvolvida por filósofos como Heráclito e Parmênides. E eles atribuíram, então, ao logos um papel fundamental na compreensão da realidade. E quando João usa a expressão verbo aqui no capítulo 1 de João, e ele personifica o verbo, ele está dizendo assim, olha, no princípio, antes que o mundo fosse criado, era o verbo, ou seja, esse era, ele transmite a ideia de algo que já existia, ele transmite a ideia de algo que já existia e não deixou de existir, ou seja, algo que no tempo passado existia e não deixou de existir, né? Então, essa expressão era o verbo usado duas vezes no texto, está no pretérito imperfeito do indicativo, indicando uma ação contínua no passado. Nesse contexto, ele é usado primeiro para descrever a existência do verbo, que é Jesus, por isso o V maiúsculo, no princípio era Jesus, ou seja, no princípio da criação Jesus já estava lá, presente, Jesus já existia, e desde o princípio, né, nesse contexto, ele é usado primeiro para descrever a existência do verbo, desde o princípio, sugerindo que o verbo sempre existiu, não tendo um começo. Tá? Então, ou seja, Jesus, ele não... O que nós conhecemos sobre Jesus, manifesto a partir do seu nascimento, é o Jesus histórico que encarnou e viveu entre nós. Mas Jesus,
ele já existia antes da sua encarnação, tá? Então, antes que Jesus se manifestasse ao mundo através da Virgem Maria, Jesus já existia na eternidade. E João está trazendo-nos esta revelação. Olha, no princípio, quando o universo foi criado, Jesus estava presente lá. Não o Jesus histórico, mas o Jesus divino, Jesus Deus, Filho de Deus, que depois encarna através da Virgem Maria. Né? E aí, essa expressão era, então, repito, é usado duas vezes, né? No contexto aqui do versículo 1 do capítulo 1 de João, expressando uma ação contínua no passado. Na sequência, nós vamos ver no princípio era, ou seja, no princípio, quando tudo foi criado, Jesus já estava lá. No princípio era o Verbo, Jesus, o Verbo é Jesus. E aí ele diz assim, ó, o Verbo era Deus. O que ele está dizendo? Jesus não passou a ser Deus depois da sua morte e ressurreição. Jesus é Deus. Jesus sempre foi Deus. E Jesus continua sendo Deus. No princípio, quando tudo foi criado, o Jesus Deus estava lá. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo era novamente ação contínua no passado. O Verbo era Deus. E ele, Jesus, que já estava na criação, ele possuía natureza divina, ok? Vocês percebem, pessoal, a importância de nós pegarmos esse texto? Olha, nós estamos falando de filosofia pré-socrática, para a gente entender o significado dessa expressão verbo que descende de logos, que era um termo usado pela filosofia para descrever a razão cósmica por trás de tudo que existe, de tudo que foi criado. Né? Então, nós estamos fazendo uma análise semântica aqui para entender o que essa expressão verbo significa, por que ela está colocada aqui, por que ela está colocada com V maiúsculo, né? Transmitindo, ganhando aqui o status de pessoa, de pessoalidade, de nome de pessoa, né? Então, o verbo aqui está se referindo a Jesus. Então, se nós não analisamos esses contextos, o texto sagrado ou ele fica sem sentido, ou nós fazemos uma interpretação subjetiva e errada, ok? Então, após ele aparece essa expressão, o verbo era Deus, após a expressão no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, esse era Deus, mais uma vez, vamos analisar aqui a expressão era, o verbo era, pretérito imperfeito do indicativo, uma ação contínua no passado, expressa uma ação contínua no passado. Então, no princípio, quando todas as coisas foram criadas, além de Jesus estar lá no ato da criação, então ele não foi criado a partir daí, ele já era Deus. Então é atribuído a ele, aqui nessa expressão, a natureza divina, né? Como um filho de Deus. Né? O verbo, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio o verbo já existia. O verbo, o verbo era Deus, né? Ou seja, antes que tudo fosse criado, Jesus já existia como Deus. E mais, o verbo estava com Deus. O verbo estava, a expressão estava aqui, está no pretérito imperfeito do indicativo também, indicando uma ação contínua no passado, ou seja, aqui ele é usado para descrever a relação do verbo, com V maiúsculo, na relação do verbo com Deus, ou seja, o Jesus, que já existia antes da criação e que também era Deus, ele estava com Deus no ato da criação, indicando que o verbo estava em uma posição
de proximidade ou comunhão com Deus. Isso se referindo, lembrando que o verbo aqui está se referindo a Jesus. Interessante, né? Por isso que muitas das vezes a pessoa começa a ler a Bíblia e ela para, porque ela se depara com conceitos ali que não faz o menor sentido para sua cabeça. Daí a importância do quê? Contexto histórico-cultural, análise semântica, ok? Então, o contexto histórico e cultural de João, como eu acabei de dizer há pouco, é o seguinte: o Império Romano exercia domínio sobre a região. Se eles exerciam domínio sobre a região, quer dizer então que ele também influenciava, de alguma forma, a cultura da região, a visão cultural em todos os aspectos, né? Então, se eles dominavam sobre a região, e isso influenciava a vida cotidiana das pessoas, bem como suas crenças e práticas religiosas. A visão de mundo dos primeiros cristãos foi moldada dentro desse contexto aí. A cultura grega, dentro do contexto da cultura grega e romana. Por isso que muitas das vezes você vai fazer uma leitura e não faz sentido. Aí você vai ler a escritura brasileirando tudo, ocidentalizando tudo e modernizando tudo. A coisa não vai fazer sentido. Então, o que eu dizia sobre as verdades de Deus subjacente? Subjacente é aquilo que está por baixo, sustentando as coisas, né? São os fundamentos. Subjacente é aquilo que está por trás do que está escrito, dos ensinos que estão sendo transmitidos ali. Então você vê que uma verdade bíblica está sendo transmitida no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E essa verdade pode passar o tempo que for, ela jamais vai ser alterada. Que verdade é essa? É a revelação de que antes que o mundo fosse criado, Jesus já existia, e Jesus existia na condição divina, e Jesus participou da criação do mundo. Só que a maneira com que isso é escrita, se você não fizer contextualização histórico-cultural, análise semântica, análise do ato comunicativo, você não vai conseguir compreender o que é que o autor está tentando transmitir, qual é a mensagem que o autor está tentando passar através do texto escrito ali. Ok, pessoal? Nós vamos fazer um paralelo entre o versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis também, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim, ó: no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio, ou seja, quando as coisas começaram a ser formadas, Deus criou primeiro o céu e a terra. E nós acabamos de ler no Evangelho de João que no princípio, né, Jesus, que já existia e que era Deus e que estava com Deus, né, fez parte, participou ativamente da criação do mundo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo no princípio, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí, a explanação do restante do capítulo 1 de João e também do livro de Gênesis, eu vou deixar para nós fazermos juntos depois do nosso primeiro encontro, tá? Então, no caso do livro de Gênesis, é o primeiro livro do Antigo Testamento, a autoria desse livro é atribuída a Moisés e foi escrito aproximadamente 1445 anos antes de Cristo. Ok, pessoal? Acredita-se que o Gênesis tenha sido compilado a partir de traduções orais
e escritas mais antigas, com a contribuição aí dos povos mais antigos, né? Que vão passando de geração para geração esses ensinos. Amém? Então, essas noções preliminares são de extrema importância para quem quer estudar a Bíblia Sagrada. Eu acredito que se você conseguiu ver e rever esses slides, provavelmente, quando você for ler a Bíblia agora, você já vai mais esperto, né? Você já vai catar as leituras que você faz ali com mais cuidado, né? Com uma visão distanciada, né? Sem uma visão objetiva e não subjetiva, para que não haja uma interpretação pessoal. E eu já ouvi muitas pessoas afirmando erroneamente que cada um interpreta a Bíblia à sua maneira. Mentira, nem a Bíblia nem texto antigo nenhum você interpreta à sua maneira, porque ele pode não fazer sentido ou pode transmitir para você uma mensagem mentirosa e falsa. Ok, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de orar com vocês para nós encerrarmos esses slides, né? Essa apresentação do slide comentado. E aí vocês vão ter também o slide em PDF para você poder abrir no seu computador e ler de uma forma mais pausada, tá? Analisando com calma aí cada detalhe que eu preparei para vocês, ok? Feche os teus olhos aí onde você estiver e oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai Celestial. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas tuas revelações, ó Pai, contidas na tua palavra. Eu me lembro que Jesus orou dizendo que o Senhor ocultou dos sábios entendidos, daqueles que eram mal intencionados, daqueles que eram soberbos, daqueles que eram arrogantes, as verdades, meu Deus, subjacentes nas Escrituras Sagradas, mas Jesus disse que o Senhor revelou as verdades da tua palavra para os pequeninos, ó Deus. Para aqueles, ó Deus, que na humildade, assim como nós, buscamos aprender de Ti, entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de nós e como nós podemos nos relacionar, ó Deus, contigo, de uma maneira, ó Deus querido, verdadeira, Senhor. Então, nós te agradecemos pela tua revelação, te agradecemos pela tua palavra e pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, ó Deus querido, a compreender as Escrituras Sagradas, nos dê sabedoria e inteligência em nome de Jesus Cristo. Abençoa a cada pessoa, Senhor amado, que me acompanhou, ó Deus, nesse estudo. Abençoa as suas famílias, ó Deus, seus trabalhos, seus negócios. Ó Deus querido, que possamos ter, ó Deus querido, dias de bênção e dias de vitória, ó Deus querido, a seguir, Pai. Em nome de Jesus, repreende Satanás, repreende, Deus, todo impedimento, tudo que vem, Deus, para confundir, para oprimir, para atrapalhar, lança por terra em nome de Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Deus abençoe.